Nós estamos de volta com Sem Censura, conversando hoje sobre essa boa fase do cinema brasileiro, no exterior e aqui também, no fundo, né? Porque uma coisa reflete na outra. Bruno, nós temos algumas perguntas? Temos perguntas, comentários. Eu separei 3 aqui. Primeiramente, o Thiago Henrique, não é só o Cavi que é atleta, não. O Thiago Henrique, ele mora no Ceará, no interior do Ceará. Ele fala, eu viajo 100 quilômetros todo dia para fazer um curso de cinema na cidade de Quixadá, no interior do Ceará. Que maravilha! E eu tenho duas perguntas. Uma primeira é o João Pedro Pena. Ele diz, o que diferencia o cinema argentino do brasileiro e o que falta para chegarmos ao patamar deles? A velha pergunta, A velha pergunta. O Fla-Flu da gente, atualmente. O Fla-Flu do cinema. Vai lá, Rodrigo. Não tem... Como é o nome dele que perguntou? João Pedro. João, prazer, Rodrigo. João, deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma história que se criou, assim, quase futebolística, de competição. O que acontece é o seguinte, é uma questão cultural. Na Argentina, se você anda 1 quilômetro, você vê 5 livrarias. Então, ao contrário daqui. Então, as pessoas leem mais. Obviamente, como você lê mais, e quando eu estou falando ler mais, significa ler mais literatura, de Proust a Paulo Coelho, não importa, o range que você passe, isso reflete na maneira como as pessoas escrevem. Então, o roteiro argentino carrega a fluidez dessa leitura que aquela cultura tem de uma maneira muito evidente. O problema é o seguinte, e isso gera bons filmes. Um grande sucesso que a gente teve aqui no Brasil, o filme que foi visto por 1 milhão de pessoas lá, por 279 mil aqui, que é o Conto Chinês, Genial. Virou uma espécie de emblema e mais, eles lançaram um muso, que é o Ricardo Darín, né, que virou o Al Pacino deles. O problema é o seguinte, Vera, que eu acho que é porque a gente não pode cair numa esparrela. O que a gente recebe aqui de cinema argentino, e por isso que a gente fica tão encantado, é o melhor do melhor do melhor. Eles passam por uma peneira muito grande. Tem muita porcaria Tem argentina. muita porcaria que vai no sentido contrário, que se você assiste, você diz assim, ah tá, é isso que é o cinema argentino. Não dá para você tirar apenas por esses grandes filmes. O que acontece é que, se a gente for parar para ver, tirando o cinema americano, de todas as outras cinematografias do mundo, a gente recebe muito pouco cinema. E o que chega, geralmente, é o mais expressivo, o que mais acontece no mundo. Então, por isso, a gente fica muito impressionado. A segunda pergunta dele é como é que a gente chega lá. Eu não acho que a gente chega lá, porque acho que a gente já está... Aonde a gente tem que chegar é ser um bom cinema, é ser um bom cinema que tenha espaços para exibir nossos filmes e que os nossos filmes possam ter uma circulação para o nosso povo, que é isso que não está tendo. Os nossos filmes ficam 2 semanas em cartaz, quando muito... E isso é uma coisa que a gente ficava muito impressionado no Caderno de Cinema, Tatiana, de como agradava ao público brasileiro. Ver o filme brasileiro. Quer dizer, você se reconhecer no filme é tudo que as pessoas desejam. Eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho. Eu vou também. só fazer um adendo rápido, porque esse ano, enfim, no final do ano, se não me engano, ou então no começo desse ano, mas acho que no final do ano, na Argentina, cinema passou a fazer parte do currículo das escolas, obrigatório. Então, eu acho que isso também, enfim, você falou sobre a presença da literatura, enfim, da cultura, da importância da cultura. E é isso, então Existem você já cinemas, tem ali... Existem cinemas do Inca, que são a cinemas gente fala populares. muito, a gente fala muito teoricamente, mas quais são os nomes dos diretores novos que estão surgindo no cenário do cinema brasileiro? São tantos, mas enfim, vamos lá. Eu sei que é uma coisa difícil, mas tem. A Júlia Murat, que é diretora do Pendular, ela fez um primeiro filme chamado Histórias que Só Existem Quando São Lembradas. E o filme passou em nada menos que 100 festivais internacionais, ganhou mais de 30 prêmios. Enfim, eu acho que diria Júlia, Felipe Bragança, Gustavo Pise, Outro Felipe. Felipe Barbosa, Bruno Safadi. A gente está falando aqui do Rio, mas enfim, São Paulo tem tantos outros, Marco Dutra, Juliana Rojas, Daniel Ribeiro, em Minas, Marília Rocha, que eu particularmente adoro. André Novaes Oliveira, que é um dos grandes nomes. Os pernambucanos de gente aparecendo. Tem o pessoal de animação também. Ah, ótimo. Vamos falar da animação. A gente tinha falado sobre isso. Fala um pouquinho, Aninha. Inclusive teve um dos filmes em Berlim, do Sávio, né? Vênus. Mineiro, uma animação, foi super bem, super elogiado, né? Foi muito bem. O brasileiro gosta de animação e faz bem, inclusive. E são 100 anos, em 2017, completam-se 100 anos da animação nacional.
É aquele lindo filme, longa-metragem. Menino e o Mundo. Teve o Menino e o Mundo. Nós ganhamos a Annecy, os dois últimos Annecy, né? A gente ganhou 2014 e 2015. E teve o curta também do Marão. Olha, perdão, 2013 e 2014. Bom, Marão é tudo. Marão também. O Marão é um dos grandes nomes da animação brasileira. Tá fazendo o primeiro longa dele agora. Cogita-se que esse ano um filme chamado A Cidade dos Piratas, que é o filme novo daquele que historicamente talvez seja o nosso maior animador, que é o Otto Guerra, lá do Rio Grande do Sul, fez aniversário essa semana, vá para grandes festivais, inclusive a Annecy, que é o Festival de Cannes da animação. Vera, só sem querer perder o fio aqui... Tem os documentários também, né? Pois é. Mas só citar uma coisa, a gente está falando muito de Minas aqui. Esse bonde brasileiro no mundo... A gente pode pegar esse bonde recente, a gente pode dar uma data que tem muito a ver com Minas Gerais. Porque, na verdade, esse movimento ele começou em dezembro, quando um filme, aliás, um filmaço, chamado Elon Não Acredita na Morte, do Ricardo Alves Júnior, que é um talento dessa nova geração, cineasta de Minas Gerais, esse filme foi exibido num festival que foi criado ano passado para ser o maior festival da Ásia. O que quer dizer muita coisa, claro, se você pensar o número de pessoas que tem na Ásia, que é o Festival de Macau, aproveitando a região lusófona da China. Então, o Elon, ele ganhou o prêmio especial pela contribuição artística, pela parte sonora dele. Ele foi meio que inaugurou aí esse bonde. Porque de dezembro para cá, a gente vem enfileirando um atrás do outro. Hoje, sexta-feira, termina as inscrições para o Festival de Cannes, que é a 70ª edição, que terá o Pedro Almodóvar como presidente do júri. Vocês todos vai vão? ser de 17 a 28 de maio. Olha só, Tatiana e Rodrigo ainda, né? vão. Agora, estima-se que a gente vai ter alguns filmes lá. Mormaço, da Marina Meliândia. Estima-se, né? Não se sabe. Mas há uma torcida para esses filmes. Quem passou em Berlim já não passa mais em Cannes, né? Você estava falando dos documentários. Que documentários são esses que estão aparecendo, Tatiana? Nossa, tanto. De longa-metragem, tem muitos também? Sim, a muitos. produção Esse do Rosenberg é longa. É um longa. Na verdade, o longa documentário, ele é mais, falando em orçamento, é mais barato fazer um longa documentário do que um longa de ficção, teoricamente, entendeu? Então, essa nova geração, essa geração que trabalha com pouco dinheiro, trabalha muito com documentário também, por isso também. E tem a coisa que a Ana falou também, dessa coisa de misturar, que é uma coisa muito contemporânea, o documentário com a ficção. Você não sabe mais se o filme é documentário, se é ficção, que é uma tendência mundial. E os canais de televisão começaram a se associar muito a esse tipo de produção. O Canal Brasil produz, GNT coloca dinheiro, a Globo coloca dinheiro, o Globo News coloca dinheiro. Então, essas faixas, mais do que colocar dinheiro, coloca a infraestrutura técnica, inclusive, né? Então, isso está fazendo uma diferença muito grande. E a gente teve, em Berlim, um documentário brasileiro que foi assim, considerado um dos maiores filmes do festival, entre 400 títulos exibidos, que foi o filme do João Moreira Salles, que causou Só com imagem de arquivo, né? Causou uma sensação lá. Mas só com imagem de arquivo. Não, que ele já tinha... Qual é o nome do filme mesmo, hein? O do João. Que ele tinha sobre a mãe, né? Que ele faz com a memória da viagem da mãe à China, não é isso? Isso. Enfim, depois a gente... No instante agora. No instante agora. Ele já tinha feito Santiago, ele está entrando foram 10 anos. nesse barato pruxiano do... Ele é um documentarista, né? Ele só faz documentário. Claro. Ele ficou 10 anos sem lançar filmes, do Santiago de 2007, e no instante recupera essa marca volta dele ao circuito, né? Tá. Tatiana, fala, eu só estava querendo te perguntar, que eu não te perguntei, você saiu da área pública, da área coisa, e está só com a tua empresa? Minha produtora, sim, porque... na verdade, às vezes eu faço uma curadoria em paralelo ainda, mas a produção toma muito tempo. É uma Dá trabalho pra caramba, né? É incrível como trabalhar tanto. Mas é também o prazer de ver o filme pronto, enfim. E, na verdade, todo esse processo que é intenso também tem uma horda de prazer muito grande, claro. Mas o que eu queria agregar nessa conversa toda é que não são apenas os filmes sendo exibidos nos festivais. Na verdade, existe toda uma difusão do cinema brasileiro ainda em produção, né? Existem no mercado internacional espaços para encontros de coprodução, laboratórios de roteiro, formação de produtores criativos, enfim, desenvolvimentos diferentes, em fases diferentes de projeto. E existe também uma presença brasileira imensa em todos esses mercados, assim.
seja o Festival de Roterdã, que tem um muito forte que é chamado Cinemarte, o próprio Berlim tem não só o Talent, mas também o Encontro de Coprodução, a gente tem um laboratório de Torino. Assim, acho que não existe mais nenhuma edição de nada, seja o laboratório de Sundance, que não tenham filmes brasileiros em produção, em desenvolvimento, projetos que vão, na verdade, também se tornando conhecidos e desejados, esperados, para, no futuro, serem exibidos nos festivais. E eu desejo, especialmente, já que a gente está terminando o programa, queria agradecer a presença de vocês 4, do Rodrigo, da Ana, do Cavi. Agora, o filme do João. Nossa, errada. Como é que é? No intenso agora. A nossa euforia aqui não deu um O Rodrigo não pode errar. Não, pô. Não pode errar. Não fica durmo. bem, depois vocês... Não, você não dorme porque ele fica ligando para você. A Tatiana também. E eu desejo que tudo isso a gente veja nos cinemas. Tomara. Eu realmente desejo poder abrir o jornal e encontrar todos esses filmes para eu poder escolher e não ser obrigada a ficar em dúvida entre La La Land e... Que é o nosso maior problema atual do cinema brasileiro. Como fazer esses filmes todos que a gente chegarem aos brasileiros. Já que a gente falou tanto do Rosenberg aqui, desejamos ver o Rosenberg aqui na TV Brasil. Bom, obrigada a todos, obrigada a vocês que estão em casa. A gente volta amanhã às 4. Se você está no Facebook, a gente fica mais um pouquinho, ok? Até amanhã. Espera um instantinho que a gente está entrando. Espera um instantinho, Tatiana. Nós estamos agora só no Facebook. Mas aí repete, porque assim todo mundo que está no Facebook se pode salvo ouvir. engano, há 2 semanas atrás, estavam entrando em cartaz 9 filmes brasileiros. Mas o problema então, é que assim, está entrando um filme em cartaz, mas ficou uma semana. Fica muito pouco tempo. Sem Fica dúvida. às vezes Sem dúvida. horário, 2 horários. Não, com certeza esse problema da difusão se taca no circuito. é o mais acachapante. É muito difícil realmente fazer o filme para tanto e depender só dos festivais, né? Isso é... Eu sei que o Rodrigo vai ao cinema uma vez por dia, pelo menos. Vocês também não? Eu vejo um filme por dia, mas não necessariamente no cinema. Eu também. Enquanto curadora, eu via muito mais. Realmente, a vida de produção começa a me fazer ver menos, que eu acho a grande questão. Mas aí também tem o dia que a gente vê vários, né? Não, e quando a gente vê o nosso filme... É que você tem hoje muitas vitrines para você ver filme. Agora, a questão é que tem uma experiência, que é uma experiência singular. Você ainda acha que tem uma experiência singular no cinema? Com certeza. Vocês acham? Vera, eu ontem fui ver... Olha, eu fui entrevistar o Antônio Castro Fontoura. Não, Antônio Calmon. Antônio Calmon. Aí o Antônio Calmon lavou minha alma, porque disse assim, eu não vou ao cinema. Eu digo, Deus é pai, porque eu também não vou ao cinema. Eu odeio o cinema. O cinema é ruim, a tela é mal iluminada, tem gente falando, tem gente comendo, tem gente acendendo o celular. Tem barulho de bala, entendeu? E o cinema é fora de foco, não tem brilho a tela. Na minha casa, não tem problema nenhum. Mas isso tem... Se você parar para pensar no cinema como uma diversão, Vera, se você vai ver o jogo do Fluminense, você vai ver gente tacando coisa de você. É ao vivo. Se você vai ver uma peça de teatro, também ao tem uma vivo. Eu quero o brilho da tela, eu quero aquela cor bonita, ontem gente. Ontem fui ver o cinema é muito Kong, ruim. né? O filme sobre o King Kong, na Ilha da Caveira. Pô, é uma experiência... O Cavi ri porque ele sabe que eu tenho um gosto esquisito. É quase por ordem alfabética. O Kong era uma experiência, as pessoas berrando junto com a tela. O filme é para isso, foi feito para isso. Esse é o prazer de ver esse tipo de filme. Tá bom. Não vou discutir com você, Rodrigo, sobre isso. Você já viu Logan? Vai ver Logan. Não vi. Não, eu gosto, adoro. Ele até veio com a camisa claro, para fazer uma homenagem. Vou perder a chance de falar do melhor filme que está em cartaz depois do Silêncio. O Silêncio é o melhor que estreou hoje. Qual é o Silêncio? Scorsese? Não cai esse, por exemplo, é um tipo de filme para ver no cinema. Não tem como você vai trabalha ver. som, trabalha o tipo de filmagem. Existe a tela. Casa também, Cavi, aquelas televisões boas. Não é a mesma coisa. É que você também não tem um grau de exigência. A gente, como faz cinema, a gente ouve assim, outra coisa. Igual o músico. Pois em casa você E existe uma liturgia que não é só a exigência, a qualidade técnica.
É a liturgia de você ir ao cinema, a experiência Isso quase... é um outro barato. Isso existe, esse barato. Mas como os cinemas são muito ruins e muito fora de foco... não são ruins, não são tão ruins não. Você tem salas ou outras. Tem salas piores, mas, enfim, a experiência fílmica no cinema ela é incomparável. O que eu acho, que a coisa mais bacana desse nosso papo aqui, é que eu acho que não só a gente está falando de uma tentativa de resistência, como a gente está vivendo um momento que eu acho que espelha, tomada todas as proporções de diferença, uma certa euforia parecida ou querendo ser parecida com o que a gente viveu na época do cinema novo. Não é que a gente esteja fazendo a mesma coisa, jamais poderia dizer isso. Porém, a gente está num cenário de muita crise política, de muita desesperança ideológica e de muita dificuldade econômica. E nesse momento, a gente está tendo um cinema que está se posicionando de uma maneira muito corajosa e de muita diversidade em relação a essas questões. Essa diversidade é a que mais me encanta, que eu acho que não tinha no cinema novo e que são 40 anos, né, Rodrigo? E que isso está acontecendo. E isso é um grande prazer. É incrível. 50, né? É 60. 55 anos. A diversidade é o que mais me encanta. Gente, há 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, saiu uma matéria no Le Monde sobre a presença do cinema brasileiro, sobre o aumento da produção, falando sobre, enfim, acho que fala um pouco sobre a diversidade, é super interessante, tipo assim, realmente, né, não era uma mídia especializada de cinema, no Le Monde, um artigo grande falando, e inclusive, evidentemente, também falando sobre o problema da difusão, né? Que não só na hora de ir ao cinema o espectador não encontra muito esses filmes, mas também não encontra nada que seja muito não americano, né? Tem uma pequena... Você está falando do Le Monde porque você morou na França, né? E aí você já leu o Le Monde assim. Talvez a gente esteja vivendo um momento que a gente vai ter um nome. Teve o cinema novo, talvez esse momento que a gente está vivendo agora tem algum nome e no futuro vire um movimento, a gente não sabe. Que é classe média blues, para falar desses filmes que falam de... Isso nunca tinha ouvido falar. Já foi usado. Não, isso saiu na França. Tem um novíssimo cinema brasileiro que fala, né, também. Falou-se disso. Agora, eu acho que tem uma outra coisa, Vera, assim. E esse filme mineiro que eu citei, o Elon Não Acredita na Morte, ele é um sintoma bem interessante disso. A gente está vivendo pela primeira vez, eu acho que por uma transformação política saudável, talvez seja a única coisa saudável nessa brincadeira, a gente está perdendo o pudor de fazer cinema de gênero. A gente antes não poderia conceber fazer um filme de suspense, fazer um filme de terror, fazer um filme desse tipo de existe a obrigatoriedade da gente ficar falando sobre a realidade brasileira politicamente, né? Sempre então, isso. assim, você tinha o Mojica, que era um caso à parte. Hoje você tem, ela citou, por exemplo, a Juliana Rojas e o Marco Dutra. Fatalmente estarão em Cannes com As Boas Maneiras, que é um filme de lobisomem. Agora, me diz uma coisa, e os filmes brasileiros que fazem sucesso, são o quê? São essas comédias, tipo... Normalmente. A Sorte Nos Separa, essas coisas? Acho que fundamentalmente Minha Mãe é uma peça que fez quase 900 Isso é extraordinário. 800. É inacreditável isso. A gente conversou até com o roteirista do filme. Mas esse eu acho que é um caso muito à parte, por uma série de razões. Porque eu acho que ele bate favoravelmente muitas questões positivas. A gente está num momento de discussão de identidade sexual, essa questão da discussão trans. Isso é muito bacana, então eu acho que ele cai bem nisso. Agora, ele é um filme que tem uma habilidade de falar com as massas monumental. É a meta dele. O que você falou do seu programa, que você tinha aqui, as pessoas têm que se educarem, né? Têm que se habituarem a ver filme brasileiro. Esses filmes que a gente faz, outros filmes, não os mesmos filmes sempre, ou a reprodução mais ou menos do que você já vê na televisão, na novela e tal. Então, eu acho que falta também uma coisa das pessoas... Uma novidade, né? De descobrir, de querer, se interessar. E tem uma coisa boa, Vera, nesse bloco, principalmente esse bloco de Berlim, que é uma coisa que a gente não falou, mas que acho que é interessante a gente dizer. Acho que, sobretudo, nesse momento que a gente está discutindo muito a questão do feminino, tem muito filme dirigido por mulher bombando no mundo. Assim, no mundo inteiro um filme brasileiro. Aumentando. E eu acho que isso é muito... Não só o filme da Ana, você teve lá em Berlim o filmaço da Daniela Thomas, O Vazante. Eram 6 mulheres e 7 homens. Isso é um achado, Olha, muito interessante. Isso é muito bom. Muito bom, muito boa Entendeu? observação. Porque eu acho que isso firma algo de muito positivo, que é, dentro dessa discussão toda que a gente está falando, não só de empoderamento, mas de voz, que a gente tem a oportunidade de romper as fronteiras de gênero no âmbito profissional e no âmbito da arte. Coordenaram 6 mulheres
Não, eu fico muito mais feliz que existam mais mulheres fazendo cinema do que mais mulheres deputadas. Eu gostaria que tivesse mais mulheres deputadas, mas não está bom, né? E ao lado disso, você tem também, eu acho que uma questão que a gente às vezes tem falado pouco, mas que a gente tem que falar, o aumento da produção de cineastas negros, de uma maneira muito expressiva, não só falando das próprias questões negras, mas falando de outras questões. Esse ano, por exemplo, você está falando essa coisa da comédia, o Jefferson D., que foi o primeiro grande nome dessa safra dos anos 2000, primeiro cara que se tornou uma referência, com Carolina e depois com Brother, ele vem com uma comédia protagonizada pelo Ailton Graça, falando de uma certa maneira para essa classe mais ampla. E essas comédias que a gente critica, que a gente adora criticar, elas têm uma importância muito grande, Vera, que a gente só vai enxergar daqui para frente. Você não critica, você não tem isso. Eu gosto desses filmes. Gosta. Eu sou um cara do subúrbio. Aquilo fala da realidade que eu venho. Mas eu acho que a questão é a seguinte, esses filmes, eles fizeram um acerto que nenhum outro âmbito da arte brasileira fez. Eles foram os primeiros a incluir a grande contribuição da era Lula e da era Dilma para a sociedade brasileira, que foi o boom da classe C e D. O boom de consumo. Eles falam disso, você acha? Eles são um retrato disso. Porque todos os personagens desses filmes são emergentes. Não emergentes que ficam Engraçado, a sensação que eu tenho é que eles falam muito do personagem de cômicos da televisão Globo. E não eu acho que falam com, não dá. Ou através? Ou através. Mas eu acho que o foco deles, se você para ver, são pessoas que eram o sem eira nem beira. Mas me dá sempre um pouco a estética da Globo, um pouco. Mas eu acho, independentemente... Mas tudo bem, tudo bem. Que eu acho que é um artifício para atrair essa classe B. Mas eu acho que isso também renovou a televisão. Porque a massa obrigou a televisão a se adaptar a massa algo mais sofisticado. A massa agora está vendo é computador. Olha, posso trazer um dado aqui? Hoje saiu a Ancine publicou um texto hoje falando sobre a participação das mulheres no cinema brasileiro. O percentual de mulheres cresceu, passou de 14,7% em 2015 para 20,3% em 2016, do total de filmes lançados no Brasil. Em um ano, passou de 14,7% para 20,3%. Quer dizer, está aumentando muito rapidamente. Isso significa que daqui a 5 anos vai ter 50%. Você tem uma mudança expressiva. E essa mudança ela não é só temática. Mas sempre que tem uma mudança quantitativa, né, Rodrigo, ela significa qualitativamente alguma coisa. Claro, ela é uma mudança estética, não é só uma mudança ética. Não é à toa. Então isso, e eu acho que essa é a grande contribuição que esse movimento traz nesse aspecto. Você tem mais perguntas, comentários? Tenho sim. Olha só, o Peterson, ele pergunta, o filme Central do Brasil foi um divisor de águas no cinema brasileiro? Pode-se dizer isso? Sem dúvida nenhuma. Sim. Ganhou o Festival de Berlim. Ganhou Sundance, foi indicado ao Globo Oscar. de Ouro. E não é só isso. Ele tornou um certo realismo que apareceu como uma herança dos anos 60, adaptado para a estética dos anos 90, uma estética que um fotógrafo fundamental para o redesenho do cinema brasileiro, que é o Walter Carvalho, trouxe, ele abriu isso para as massas. A gente esquece que o Central do Brasil, ele foi um campeão de bilheteria no mundo inteiro. Ele ganhou 20 milhões de dólares no mundo. Fernando e no Brasil, Fernando de cada Oscar, e no Brasil ele fez cerca de 1.800.000 espectadores. O que torna ele um fenômeno do tamanho, para aquele momento histórico, 1998, dessas comédias que a gente está falando hoje. E os filmes do Padilha? Aí é um outro patamar. Porque os filmes do Padilha, eles tiveram uma repercussão muito maior aqui, internamente. O primeiro Tropa, a grande questão dele foi a vitória do Urso de Ouro, numa sessão muito polêmica, né? Porque quando ele foi exibido lá, ele foi exibido com problemas técnicos. Teve que uma pessoa narrar o filme na primeira sessão oficial. Mas, independentemente disso, ele teve algo de muito interessante. Eu tive a oportunidade de falar com o grande diretor franco-grego, que é o Costa Gavras, o papa do cinema político, que foi o presidente do júri desse ano. Eu perguntei para ele da polêmica que foi o Tropa de Elite na época, por que ele deu o Urso de Ouro pro Tropa. E ele me falou um negócio muito bacana. Ele falou assim, pela primeira vez na história, alguém reconheceu a polícia como ser humano, com as suas falhas e com as suas fraquezas. Ele me disse uma frase seguinte, o Pasolini, grande cineasta italiano, no momento de grande revolta em 68,
ele escreveu um artigo defendendo a polícia. E muita gente atacou ele. E ele disse assim, eu vou sempre defender a polícia porque a polícia é filha dos operários. A polícia, para mim, sempre é o filho de um operário que está com uma farda trabalhando para o sistema. O inimigo não é o filho do operário, o inimigo é o sistema. O Costa Gavras me contou essa história para dizer a importância que o filme do Padilha teve para isso. Tá. O que eu acho é que, como o Padilha foi fazer Robocop, as pessoas começaram a ver de um jeito muito pejorativo. Cara, é ruim pra caramba, hein? E foi fazer Robocop. Mas eu acho que ele é um diretor que criou uma estética muito própria e muito particular. Gente, olha só, eu queria muito fazer Caderno de Cinema com vocês de novo. Olha, por favor, Rodrigo, aí. Ficar conversando sobre cinema, não tem nada melhor. Escrevam. Vamos lá. Isso. Agora, o único programa que tem 2 finais chegou ao final, finalmente. Amanhã a gente amanhã a gente tá de volta, não? Eu falei até amanhã, e amanhã é sábado. Eu falei lá atrás que não. A gente só volta na segunda mesmo. Ok? Até segunda, bom fim de semana. Obrigada, Bruno. Obrigada a vocês.